No Holandês Voador, a gente não escolhe o que você gosta, tá? A gente respeita a opinião de todo mundo. É esse canal que não fala para você não assistir. Assista, tenha a sua própria opinião. Por favor, tenha a sua própria opinião. Não deixe os outros canais falarem o que você gostar ou não. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês. E hoje estamos trazendo aquela análise ou crítica, como vocês preferirem, do filme Rua do Medo 1666, parte 3. Gustavo? Ele chegou aí, acabou também. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador e vem com a gente. Então, Gustavo, para as pessoas estarem aqui no nosso vídeo, provavelmente elas já assistiram os dois primeiros filmes, não é mesmo? É verdade, Jonathan. Então teremos spoiler deles. Talvez no meio do vídeo, se a gente quiser falar alguma coisa de spoiler do terceiro filme, a gente vai avisar, beleza? Mas fica tranquilo. A princípio não vai ter spoiler não, mas amanhã vai. Amanhã vai sair um review ofensivo sobre a trilogia inteira do Rua do Medo. Amanhã é sábado, então fica ligado. Que aí eu vou tá mais emputecido no outro vídeo, não nesse. E se você já estiver assistindo esse vídeo, quando saiu esse segundo vídeo que o Gustavo tá falando, tá aqui nesse card, beleza? Só clicar nele. Gustavo, de início eu quero já perguntar a sua opinião. O que você achou desse terceiro filme? Não gostei não, Jonathan. A comparação que eu vou fazer, porque muita gente vai querer comparar e me perguntaram qual que eu gosto mais, eu não sei responder qual que eu mais odeio, na verdade. O 2, pra mim, é o melhorzinho que teve. Realmente teve coisas melhores. Sim, pra mim. Agora, esse terceiro filme, a parte em 1666 é horrorosa. Aí, quando volta pra 94, ele fica um pouco mais interessante no terceiro ato, porque não é spoiler, eles têm que fechar a história que começou no primeiro filme, 94. Então, esse filme ele é dividido em duas partes. Primeiro se passa lá em 1666, aí depois eles voltam pra encerrar a história atual no caso 94. O que você achou, Jonas? Conta pra mim. Assim, eu vou fazer uma análise meio rasa agora, só pra definir os pontos. Eu preferi o segundo filme. Também, né? Pra mim é o melhor. É um filme que eu indicaria, inclusive. Eu acho que as peças são interessantes ali. E, assim, pra mim, o que chama atenção negativamente é que justamente as coisas boas que nós tivemos no segundo filme, nós não temos nesse terceiro filme, né? As personagens principais do segundo filme, nesse daqui, não são quase nada, né, Gustavo? Pois é, então, aí tem isso também. Então, assim... Voltou o elenco do primeiro filme, que é horroroso. Aquela atriz é muito ruim, aquela protagonista, cara. Eu também não gostei, cara... disso, sabe? Lógico, tem alguns, como você falou, tem alguns pontos interessantes nesse terceiro filme, principalmente nesse último ato, que fica mais pro lado do terror, alguns momentos gore, como existem também nos outros filmes, né? Eles trouxeram uma trilogia que é bem amarradinha, sabe? Um filme é bem amarrado ao outro, é meio que como se continuasse o final do outro filme. Só que a gente não pode assistir um filme esperando o outro. Sabe, mesmo que seja uma trilogia, que seja um universo, por exemplo, fechado, um filme tem que se bastar. Um filme tem que ser o suficiente, sabe? É como o Dudu, que às vezes grava aqui comigo, falou. Eles tinham que ter divulgado como uma série de 3 episódios, assim como é Sherlock Holmes. Se você fala que é uma série de 3 episódios, aí sim você tem que esperar o próximo episódio. Agora, 3 filmes não faça isso, pelo amor de Deus, né? Primeiro que quando tava em 94, eu esquecia que tava em 94. Falei, é 94, porque não parece ser 94. Quando vai para 1666, o contexto histórico, a linguagem, a fotografia, que não faz diferença nenhuma, nem para eles darem, né, um clima mais na fotografia, parece uma novela da Record, ou então uma peça de teatro ali, onde as pessoas pegaram as roupas ali, botaram e fizeram, sabe, de qualquer jeito, sabe, uma websérie da VTube no YouTube, uma porra dessa. Parece que a galera de 94 fazendo uma peça de 666, exatamente. Não parece ser século 17. A ambientação, eles tentam colocar isso, né, na questão de cenografia, figurino, só que a gente não compra a ideia. Você não compra a ideia de verdade. E outra coisa, eles quiseram colocar personagens novos na história, ou personagens que não tinham muitas falas nos primeiros e agora tiveram mais importância, né? Como, por exemplo, o cara que aparece no terceiro ato, Gustavo, que eu não vou falar aqui, né? Mas assim, ele é como se fosse um alívio cômico para a história que não condiz com a história que eles querem contar. Não serve pra nada esse cara. Do Satanás querendo destruir a cidade. E o cara tá ali fazendo umas piadinhas que você pode até achar engraçado, só que não condiz com a história, sabe? Eu gosto um pouco mais do terceiro ato, porque é quando ele ameaça não se levar tão a sério. Porque esse filme se leva a sério demais. Demais. Tem os dramalhões que eu não me importo. E ele se leva muito a sério umas frases que eles estão falando de uma maneira séria. Aí, por outro lado, o cara fica fazendo piada, tenta ser engraçado. Assim, tem um filme de terror
muito famoso chamado A Morte Te Dá Parabéns, que é um filme que você vai rir e vai se assustar, porque o filme não se leva a sério. Então, se essa trilogia fosse nessa pegada de não se levar a sério, de realmente rir de si mesmo, ele seria muito melhor. Mas o cara chega com essas piadas enquanto o filme tá se levando a seriaço, sabe? Então, e se ele quisesse se levar mais a sério e não ter o lado cômico, ele poderia optar por essa opção também, né? Meio que olhando ali o que Invocação do Mal fez. Porque Invocação do Mal trabalha muito bem essa questão do terror psicológico, o terror também de jumpscare, junto com o drama, sabe? Com a história que tem de background. Aqui, eles não conseguem fazer nenhuma coisa nem outra, né? Desses dois outros exemplos de filme. Eles tentam fazer algo que eles não conseguem atingir. Parece que eles não têm um público-alvo e parece que eles não têm uma ideia inicial. Porque, se a gente for pensar, o público-alvo é adolescente. Só que é um filme para maiores, sabe? Porque tem mortes violentas, essas coisas todas. A gente já falou tudo isso na crítica do primeiro filme, né? E aqui eles também ficam meio que perdidos. Parece que eles gravaram todos na mesma época, né? Não sei se foi, mas parece que sim. Então não teria nem como fazer diferente. Se ele fosse na pegada cômica que It, sabe, do palhaço tem, e esse A Morte Dá Parabéns, ele poderia ficar melhor, sabe? Ele não se levar a sério e rolar umas paradas até meio engraçadas, só que um humor que funcionasse, uma linguagem, sabe? Porque começam a soltar um monte de palavrão no final do filme e também bota todo o filme... O filme tenta ser uma série da HBO às vezes, né? De botar sacanagem em todos os filmes. Ele não consegue ser maduro de qualquer forma. Aí as pessoas comentaram nas outras críticas que é um filme para público jovem. Mas quando eu era jovem, os filmes não eram assim idiotas, sabe? Não, mas você deu um bom exemplo que a gente já tinha até comparado lá no primeiro filme, que é It. It é um filme que você usa adolescentes como protagonistas, você tem um público-alvo específico, que são jovens, que gostam do terror, que já assistem as coisas mais violentas para maiores de idade. Então ele tem um público que consegue atingir e também uma galera que não necessariamente é o público desse filme, mas que atinge também porque tem qualidade naquela obra, sabe? O que, na minha opinião, não acontece em Rua do Medo. Pode ser que com o tempo as pessoas gostem mais e se torne uma trilogia cult, não sei, Gustavo? Parece que tem um pouco de cara, sabe? Disso acontecer. Daqui a 20 anos as pessoas vão gostar mais do filme. Mas hoje eu não consigo definir o porquê dessa trilogia. Porque o terror é o principal, principalmente quando você pensa no slasher. Eles conseguem até entregar um pouco disso, na minha opinião, principalmente no segundo filme, né? Nesse terceiro também em alguns momentos. Quando você fica, por exemplo, com medo dos protagonistas morrerem. Aqui acontece algumas vezes, inclusive nesse terceiro filme. Então, eu só torcia pro bicho de novo. Eu queria que os protagonistas morressem porque eu detesto esse elenco do primeiro filme. E o segundo filme, ele ficou muito melhor depois desse terceiro. Isso é engraçado, né, também. Você odiou mais o primeiro ou o terceiro? Não sei essa resposta, Alec. Eu acho que assim, o primeiro tem um prólogo muito bom. Apesar de matarem a melhor atriz do filme, que seria lá a Maya Hawke, né, a filha da Uma Thurman. Quando eu vi, eu falei, pô, essa atriz é boa, vai ser interessante, ela já morre. É um prólogo muito bom. Esse terceiro filme, ele tem um terceiro ato que melhora 10%, mas a parte antigona lá, mas meu Deus do céu, cara. Tem muita gente gostando do filme, inclusive um monte de gente comentando aqui embaixo. E tudo bem, é todo respeito. No Holandês Voador, a gente não escolhe o que você gosta. Tá? A gente respeita a opinião de todo mundo. É esse canal que não fala para você não assistir. Assista, tenha a sua própria opinião. Por favor, tenha a sua própria opinião. Não deixe os outros canais falarem o que você gostar ou não. E outra coisa, nós somos positivos. A gente queria gostar das coisas que a gente traz aqui para vocês, sabe? Só que algumas vezes isso não acontece. Como é o caso dessa trilogia, eu acho que o Gustavo gostou menos do que eu, no geral. Mas a gente também tem que ter um olhar para o que a Netflix quis entregar pra gente. Sabe, a gente tem que tentar pensar aí, caramba, qual foi o objetivo deles? Esse filme conseguiu me entreter? Eu fiquei assustado ou com medo em alguns momentos, porque a gente compra a ideia de que é um filme de terror. Ou eu pensei no bem-estar dos protagonistas, eu queria que eles se safassem daquilo ali, sabe? Se você queria que eles morressem, é porque eles não conseguiram entregar a ideia inicial. Como, por exemplo, o Gustavo queria que os protagonistas morressem. O livro foi escrito pelo R.L. Stine, que escreveu também Goosebumps. É um cara que sabe fazer esse terror jovem, esse terror adolescente. Goosebumps é uma série da Nickelodeon. E era assustadora, sabe? O design dos bichos continua sendo interessante, eu gosto do design. Sim. Nesse terceiro filme tem um cara com uma máscara gigante que eu achei bem maneiro também. Mas ó, a gente quer saber a opinião de vocês, né, aqui embaixo nos comentários, pra gente poder conversar um pouquinho, trocar uma ideia, ver opiniões de fora, porque nós não temos a verdade absoluta, nem nada do tipo. A gente traz aqui a nossa opinião, com o nosso gosto, né? Vocês sabem que, no geral, a gente gosta muito de filmes do bicho vindo, filmes de terror.
né? Mas a gente quer saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fala o que você achou desse filme ou o que você espera pra ele se você ainda não assistiu. E se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador também. Não esquece de conferir na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, segue a gente lá, nos pessoais também. É isso aí, valeu!